Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Eu vou falar então agora ainda sobre a DBR, a metodologia DBR de pesquisa, né? Lembrando que eu já falei, né, da etapa 3, a etapa 2, a etapa 1, né, da DBR, e agora nesse vídeo eu vou falar sobre a etapa 4, que é aplicar a sequência didática, né? Essa etapa 4, ela está condizente com a coleta de dados propriamente dita, tá certo? Então, a gente pode fazer essa referência, embora no texto eu não tenha explicitado desse jeito, nesse formato, tá bom? Então, aqui estou colocando, né, o que você vai fazer, vai ser aplicado em sala de aula, com os estudantes, em um locus, né, que tem características bem definidas, tá bom? Então, nesse subcapítulo aqui, a gente vai ter que dizer qual é a característica dos estudantes, mais ou menos, né, assim, de maneira ampla, e como é que é essa escola que vocês estão inseridas, tá bom? Porém, existem alguns elementos anteriores a essas informações que também são muito importantes, tá? Então, a aplicação da ASD, ela é precedida de duas ações, né, que são diferentes. A gente precisa apresentar essa proposta para a escola e para os estudantes e a gente precisa da autorização ética dessa pesquisa, tá bom? Então, aqui eu vou explicar o que é cada uma delas. Então, a gente precisa apresentar a proposta, né, de ensino para a escola, com detalhamento de cada etapa, tá? E aí, quando eu coloquei mais em relação à direção, coordenação da escola, tá bom? E depois, havendo a autorização para a aplicação da pesquisa, a proposta é apresentada aos estudantes, né, para que eles conheçam os pormenores da SD. Então, a primeira coisa, na realidade, na prática, quando você for aplicar, né, é ter essa conversa com a escola, ter essa conversa com os estudantes. Depois, você tem que aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido com os pais, né, para pegar o consentimento deles, né, ou os responsáveis, e o termo de assentimento livre e esclarecido junto aos estudantes. Esse TALE, ele só é aplicado com estudantes menores de idade. Se eles já forem maiores de idade, então você não precisa aplicar o TALE, e o TCLE não é aplicado com os responsáveis, mas é aplicado com o próprio estudante, tá bom? Então fica só atento a isso, né, para quem não está trabalhando com alunos menores de idade, tá certo? É um pouquinho diferente. Tá? Então, é só para dizer que vai precisar dessa autorização. Além disso, é importante ressaltar aqui um aspecto muito relevante, que para cada intervenção é necessário que o pesquisador preencha o relatório de observação. E aqui você pode até colocar assim, ó, é importante ressaltar que para cada intervenção o pesquisador preenche o relatório de observação. Então, você colocando que é o pesquisador que vai fazer, tá bom? Então, esse relatório de observação, ele é o apêndice H, tá? E aí, nesse relatório de observação, a gente vai fazer um detalhamento de todas as ações, né? Para que a gente faça a análise da viabilidade da SD, que a gente vai explicar mais para frente, e do andamento da proposta em termos de aprendizagem dos estudantes, tá certo? Então, isso vai auxiliar a gente também a propor o redesenho da SD, certo? Então, você precisa dizer isso para o leitor, né, que esse instrumento vai estar sendo utilizado também. Muito bem. E aí, veja só, eu deixei um texto aqui para vocês, que é um texto que foi copiado e colado de outra produção, tá certo? Mas ficou um texto tão bom e tão completo que eu deixei de exemplo aqui para vocês, certo? Por quê? Porque quando você for falar sobre os sujeitos da pesquisa, você vai estar falando dos estudantes que vão estar junto com você. Então, é muito difícil a gente escrever um texto que seja igual a de qualquer outra pessoa, porque cada realidade é uma realidade diferente. Então, você vai utilizar esse modelito aqui para fazer o seu texto e escrever a respeito dos estudantes que vão estar com você. Aqui no caso, por exemplo, foi falado inclusive sobre a disciplina, né, de química que estava sendo utilizada para a aplicação dessa pesquisa. Mas se você achar que falar sobre esses elementos em relação aos sujeitos da pesquisa
estranho nesse momento, você pode migrar também essa ideia da disciplina, né, e falar sobre o locus da pesquisa. Então você pode decidir um pouco mais, com mais liberdade, como é que você quer distribuir esse texto aqui, tá bom? Mas na contextualização do locus, né, então o que você vai falar? Você vai falar sobre a escola, né, onde você está. O que você não pode fazer é dizer qual é o nome da escola. A gente tem que proteger a escola. Mas você pode dizer que é uma escola pública, estadual, municipal, né? De tal estado, de tal cidade, não tem problema. Só não pode dizer qual é o nome da escola, tá bom? E aqui, olha, tem toda uma descrição bem fundamentada aqui, direitinho, de como é que essa escola funciona, né? E tem um parágrafo final que vocês também vão deixar, né, em amarelo aqui, né? Principalmente as datas, porque ninguém sabe ainda qual vai ser a data inicial e final, tá? Qual o dia da semana que vai ser aplicado, qual é o turno, de que horas a que horas, ninguém sabe, né, de todos esses detalhes, tá certo? Mas já é importante vocês deixarem esse parágrafo montado, deixando em amarelo apenas o que vocês ainda não sabem, né, para que depois vocês possam preencher, tá bom? E aqui, acho que a gente encerra, assim, né, essa etapa que vai caracterizar, então, a coleta de dados, tá certo? Então, como é que você vai aplicar, quais são os instrumentos que você vai utilizar, né? E qual é a característica aí dos sujeitos e do locus da pesquisa, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.